Possamos neste momento cerrar os nossos olhos físicos, elevar o pensamento a Deus nosso Pai, o autor da vida, Pai de toda a criação, para expressar a nossa gratidão pela oportunidade de estarmos reunidos neste lar de bênçãos, para refletir a respeito das questões do espírito, das questões da alma, para nos alimentarmos destes recursos que aqui são espargidos em nosso benefício. Senhor, Mestre de amor e bondade, nos envolva nessas vibrações amorosas. Permita que os teus mensageiros que trabalham em teu nome possam acercar-se de nós e nos trazer o alimento necessário aos nossos corações. E assim, como nos foi dito nesta leitura, que possamos fazer bom uso dessa liberdade relativa que nos oferece, para que possamos convertê-la em bênçãos para nós e todos aqueles que nos partilham a existência e as oportunidades de melhoria. Fique conosco, Senhor, dilate os nossos canais mentais, para que possamos apreender todos os ensinamentos que hoje serão aqui ministrados. Obrigada, Jesus, que assim seja. Então, na manhã de hoje, temos o nosso irmão, trabalhador da nossa casa, Eduardo Bertolini, que nos falará a respeito do tema família. Que Jesus te envolva, Eduardo. Bom dia a todos. Que Jesus esteja conosco nessa manhã de domingo, né, para falar desse assunto tão importante, tão intrigante, que é a família. Família é lugar onde todos querem estar. E quando todos estão, também há sempre aqueles problemas. Que coisa intrigante, né, gente? O que acontece com esse local, com esse grupo, que é, na verdade, um grande laboratório para nós? Laboratório de lutas, mas não de luta externa, de luta interna, né? Onde nós precisamos fazer o nosso processo de aceitação, de entendimento. Então esse é o nosso tema de hoje. Laços, apertar laços. Mas às vezes esses laços parecem nós, de tão difíceis, né? De lidarmos com eles. Mas com certeza, o melhor sempre é viver em família. Para falar desse tema hoje, nós vamos recorrer a um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, né, pelo Espírito Emmanuel, que no capítulo 62, ele nos traz o tema parentela. E começa assim: e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Isso está em Atos dos Apóstolos, do Evangelho de Lucas. E são palavras de Jesus. Mas há muito simbolismo nessa frase, né? É um pouco difícil de entender. Jesus, ele tinha essa característica, né, de nos falar por parábolas, ou quando ele nos falava diretamente, como ele nos disse aqui, usava de muito simbolismo. E é necessário que a gente então faça uma análise um pouco mais detalhada para o entendimento do que Jesus nos disse aqui. Mas, com certeza, para que a gente possa caminhar nesse entendimento, nós precisamos fazer uso de fundamentos da doutrina espírita.
onde nós sabemos, né, que existe uma vida material, que é essa que nós vivemos quando encarnados, mas que existe principalmente uma vida espiritual, que é a verdadeira vida. Somos espíritos imortais, jornadeando juntos há milênios. E estamos de tempos em tempos aqui na Terra, justamente para nos testar. É como se nós tivéssemos todas as oportunidades na vida espiritual para aprender. Aquele momento da escola, que eu sento na carteira e aprendo. E o ensinamento ali é vasto, é enorme. Mas chega um dia que eu tenho que fazer uma prova, né? Para ver se eu passei de ano, fazendo essa correlação aqui com os métodos pedagógicos, né, usuais. Então eu vou fazer uma prova. E essa prova é quando? É quando eu volto para uma reencarnação. E aí eu vou realmente entender se eu aprendi tudo aquilo ou não. O amor divino, ele nos permite que possamos recomeçar a cada etapa, a cada vida. Mas é sempre necessário que se faça a prova para analisar, né, o aprendizado de cada aprendiz. E nessa lição de Emmanuel, ele vai caminhando, né, por esse entendimento, e ele diz assim: nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Laços de sangue, então nós já estamos entendendo, né? Nossa vida enquanto encarnados, os laços de sangue, pai, filho, avô, esposo, esposa e toda a parentela que une um grupo, são os laços de sangue. Nem sempre os laços de sangue reúnem alma essencialmente afins. É bem importante, gente, que agora nós comecemos a colocar, né, esses ensinamentos em prática da vida espiritual. Então, nós vivemos, né, nos relacionamos, e só existe uma forma do espírito evoluir: é através do relacionamento. O relacionamento é que faz com que você faça o burilamento, o polimento de todos os seus hábitos, de todos os seus comportamentos. Então nós vivemos, às vezes, encarnações e encarnações junto com um grupo de pessoas, e nós nos machucamos, porque relacionamento machuca. Esse atrito do relacionamento machuca. E muitas vezes nós nos machucamos e a bondade de Deus permite que em algum momento você se una a essas pessoas no que nós chamamos de família terrena para os devidos reajustes. Então, a gente começa aqui já a fazer um entendimento, né, dessa questão de afins, de afinidade. Porque muitas vezes eu tenho dentro do meu lar ou dentro da minha parentela alguém que realmente eu não consigo criar nenhum laço de afinidade. E às vezes é da parentela consanguínea, do meu sangue, do meu filho, minha filha, ou meu pai, minha mãe. Por que isso acontece? Então a gente começa a ter esse entendimento de que problemas do passado estão relacionados a essa falta de afinidade. Nem sempre os laços de sangue reúnem
almas essencialmente afins. É sempre assim? Não. Existem, sim, famílias afins. Famílias que se reúnem aqui no nosso campo terrestre, que trazem afinidades. É muito comum isso acontecer. E essa lição de Emmanuel, ele vai nos explicar isso. E ao lermos isso, ao trazermos esse entendimento, nós vamos voltar nesse ponto. E Emmanuel continua. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço dioturno sobre o mesmo teto. Está lá. Frequentemente. Então, inimigos, olha só que palavra forte, né, gente? Inimigos. Aqueles que viveram, né, etapas e etapas reencarnatórias, num processo, né, de antagonismo, defendendo posições. E tudo isso acontece por quê, né? Porque nós estamos num momento evolutivo ainda muito mais ligados à matéria do que ligado ao verdadeiro espírito, à vida espiritual. Nós estamos nesse momento de evolução, é preciso que entendamos isso. E não tragamos, né, dentro de nós nenhum sentimento de culpa por tudo isso que acontece. Entendendo que nós estamos nessa trajetória evolutiva, mas ainda muito ligados à matéria. E tudo que nos liga, tudo que nos faz ligar à matéria, traz em nós sentimentos que não são sentimentos elevados, como o egoísmo. Se eu tenho um ambiente que ainda me leva a preocupações materiais, o egoísmo está ali presente. Eu preciso administrar bens, eu preciso administrar posses, eu preciso administrar poder. E é essa a nossa vida ainda, infelizmente. E isso faz com que nós tenhamos relacionamentos complicados, porque eu vou sempre buscar a defesa dessa parte material. O orgulho, que ainda é preponderante no nosso nível evolutivo. Então, tudo isso faz com que realmente nós desenvolvemos inimigos nesses relacionamentos. Inimigos que estão aí, né, ombro a ombro conosco. Mas, em algum momento, nós temos que solucionar essa posição. E aí vem a oportunidade. A oportunidade, né, da bênção da reencarnação. Né, a reencarnação, que é uma metodologia, né, que é uma pedagogia espírita. Porque através do processo de reencarnação, nós vamos aprender. Muitas vezes, através do sofrimento. Como eu havia dito, nem sempre famílias estão reunidas por processos antagônicos. Não. Às vezes, existem grupos familiares que estão aqui reunidos para desenvolver juntos algumas missões, inclusive. É normal você ver famílias unidas num pensamento positivo, num pensamento elevado, atuando, né, em áreas como arte, saúde, literatura. Você encontra isso. E aí você vai perceber que houve realmente um encontro de almas afins. Mas não é a grande maioria, não é ainda. Eu cito aqui um caso, né, no livro Ação e Reação, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, onde o benfeitor Silas, ele, já num estado elevadíssimo de conhecimento, tanto é que ele é o instrutor espiritual
de André Luiz, aqui, naquele momento. E Silas, ele, num comentário a André Luiz, ele diz que ele está precisando subir no seu nível de elevação, ele já tem condições para isso, mas para que isso ocorra, ele precisa reencarnar. E ele precisa resolver débitos do passado. Porque na encarnação anterior, ele, dentro dessa visão materialista, essencialmente materialista, ele assassina a sua madrasta por questões de patrimônio, por questões materialistas. Vendo que aquela posição daquela pessoa poderia, de alguma forma, prejudicar o seu patrimônio, aquela herança que ele iria receber do seu pai, ele, através de uma situação, ele então mata esta madrasta. Obviamente, no plano espiritual, esse entendimento já fica claro. Ele já conversou com todos os envolvidos naquele drama, conversou com o pai já havia perdoado, conversou com a mãe, né, que havia desencarnado antes, e ele não conseguia encontrar aquele espírito que havia sido sua madrasta, para que pudesse fazer aquele planejamento reencarnatório. E ele estava preso naquela situação. Porque ele precisava retornar numa família para reparar aquele erro. E aí nós nos pegamos pensando nisso, né? Será que entre os nossos familiares de hoje, nós não tivemos que fazer grandes negociações no plano espiritual, nesse planejamento reencarnatório, para que estivéssemos juntos aqui tendo essa oportunidade da reparação, do convívio, do desenvolvimento do amor? Então nós precisamos valorizar muito, muito o momento atual. Porque pode ser que nós também estejamos na mesma situação de Silas. Que com muita dificuldade pudemos estar aqui reunidos com algumas pessoas que fazem parte da nossa parentela para os reajustes. Então essa lição ela é emblemática, ela é forte, né? Porque esse espírito ele já tem condições de subir no seu grau evolutivo, mas ele precisa sanar esse débito. Emmanuel continua na análise do seu texto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos. É aquilo que eu disse agora há pouco, né? Então eu tenho famílias que eles representam laços eternos. E quando nós desencarnarmos, com certeza você vai buscar esses laços eternos. E aí nós podemos falar da verdadeira família espiritual. E aqui Emmanuel então faz essa divisão entre família e parentela, aonde nós convivemos numa parentela. E que nós precisamos desenvolver esses relacionamentos para que nós, dentro dessa parentela, consigamos formar uma família. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo, parentela, significaria o cadinho das lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos. Imperfeições dos sentimentos. Porque todos nós trazemos conosco uma memória, que é essa memória que desenvolvemos aqui, né, na vida em que estamos hoje. Então você se lembra de situações, você se lembra, né, de problemas,
Mas nós também trazemos uma memória sentimental. Essa memória sentimental, ela vem com o espírito. E ela está lá no nosso inconsciente. É essa memória sentimental que tem que ser trabalhada. É essa memória sentimental que faz com que você nunca viu uma pessoa, a pessoa entra por aquela porta e você já não gosta dela. Que razão você teria para isso? Quais razões te levariam a isso? Você convive pouquíssimo tempo com alguém e você já não suporta aquela pessoa. O jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de se expressar. Isso tudo é devido a essa não afinidade, a essa memória sentimental que nós trazemos conosco, que está ali, né, despertada ao simples aproximação. É impressionante, mas isso acontece. Cadinho de lutas por vezes acerbas em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. Fundindo-os. Então, sentimentos que são próprios do meu espírito, sentimentos que são próprios do espírito do outro. E ele fala aqui, mais uma vez, uma linguagem bastante simbólica, nesse cadinho. O que seria esse cadinho? Uma palavra não muito comum, né? Uma palavra bem técnica, que Emmanuel usa, aliás, ele faz bastante isso, né? É bom sempre que a gente leia Emmanuel, a gente deixa um dicionário ao lado. Agora com o computador fica mais fácil, né? Você já clica lá na palavra, joga no Google e já vem ali, né? O entendimento daquela palavra. Mas cadinho, o que é cadinho? Isso aqui é um cadinho. Aquele copinho, aquela peça de cerâmica, aonde eu coloco metal, e eu levo isso ao fogo, para fundir, como disse Emmanuel, as imperfeições e limpar as imperfeições. Olha o simbolismo, né? Que maravilhoso. Então eu coloco ali os metais que eu quero trabalhar e através do fogo nós vamos fundir. E sabe o que sobra, gente? Depois de purificado esse metal? Sabe o que sobra? Uma coisa chamada escória. São termos ligados à engenharia, metalurgia, tá? Tratamento dos metais. O que sobra é uma coisa chamada escória, que é muito comum, uma palavra muito comum usada às vezes, e a gente não faz ideia do sentido. Escória é isso. É o que não serve. É o que não presta para nada. E quando eu então trabalho dentro desse cadinho chamado família, às vezes trabalhando com fogo, nós vamos fundir sentimentos, nós vamos trabalhar sentimentos, para que haja nesse trabalho, no relacionamento, a purificação dos sentimentos. É um laboratório divino que só encara quem tem coragem. Porque é muito fácil, né? Você desistir. É muito fácil. Nós estamos ainda, né, com a nossa vontade ainda não tão fortalecida. E nós precisamos entender que eu tenho às vezes um desejo de conseguir algo. Mas o desejo é como aquele negócio, né? Eu tenho o desejo de tocar piano. Gostaria de tocar piano. Mas eu nunca saí da minha casa e fui a uma escola de música e fiz uma matrícula.
Então aquele desejo está amortecido, porque eu não tive a vontade. Eu tenho o desejo de me dar bem com fulano, ciclano, mas eu preciso fazer uso da minha vontade para que isso aconteça. Eu preciso agir. Agir. E aí nós precisamos entrar, então, no entendimento do processo evolutivo do espírito. Emmanuel também nos coloca o seguinte: há necessidade de iniciar-se o esforço de renovação em cada indivíduo, dentro do Evangelho, com a tarefa nem sempre amena da autoeducação. Autoeducação. Porque muitas vezes a gente vive uma vida tentando educar o outro. E nós nos tornamos especialistas em identificar defeito nos outros. Exceção feita aos nossos filhos, que durante a infância e juventude nós temos o dever de identificar e corrigir esses defeitos. Mesmo esses, depois de adulto, seguem suas vidas, seu livre-arbítrio. E nós ficamos dedicados em cuidar da vida alheia. Quando nós nos esquecemos que a verdadeira evolução acontece através da autoeducação. Eu tenho que renovar os meus sentimentos. Evangelizando o indivíduo, evangeliza-se a família. Olha só, gente. Indivíduo, família. Regenerada esta, a sociedade estará a caminho de sua purificação. Indivíduo, família, sociedade. Então, eu preciso entender o meu papel. O papel de me regenerar. E aonde eu faço isso? Eu faço num laboratório, chamado família. Reabilitando-se simultaneamente a vida no mundo. Então esse processo, muitas vezes a gente precisa entender, Desenha aí então para mim, como é que isso funciona? Esse processo é assim. Busquemos conhecimento. Busquemos conhecimento. A partir desse conhecimento, vamos fazer o aprimoramento íntimo, individual. Cuidar de mim, dos meus sentimentos, purificar os meus sentimentos, para que eu possa fazer uma transformação social. Aqui no conhecimento, gente, doutrina espírita traz tudo o que nós precisamos saber. Os conceitos da imortalidade do espírito, a lei de reencarnação, isso que nós precisamos fazer, aprender e colocar à prova. Criando essas afinidades. Lei do amor, justiça e caridade, que ela só é possível através de uma outra lei chamada lei de ação e reação. Então nós precisamos buscar esse entendimento. Isso que nós fazemos aqui nas palestras públicas, mas também nós temos outras grandes oportunidades aqui mesmo, na Casa de Jesus, de estudos, porque eu preciso conhecer o mapa para saber que caminho que eu vou. Aprimoramento moral é o próximo passo. Saber quem eu sou. Eu só consigo fazer isso através de um processo de autoconhecimento. Como Santo Agostinho deixou muito claro para nós numa lição. Conhece-te a ti mesmo. Faça um balanço, faça um inventário dos seus comportamentos. E assim, não pense duas vezes, coloque num papel, escreva tudo aquilo. Pergunte para as pessoas, aonde você tem falhado? Pergunte, escreva, como que eu vou trabalhar aquele comportamento, para melhorar aquele comportamento? Mudando hábitos, através da nossa reforma íntima, e trabalhando os nossos sentimentos. Porque sentimento é o elemento primário, como eu disse. É o que trazemos conosco. Está lá, está no nosso inconsciente. Nós vamos acumulando nessa vida sentimentos
bons ou maus. Porque também esse acúmulo de sentimentos também são sentimentos bons. Esses, ótimo, vamos manter e melhorá-los. Mas isso não são tão bons. Porque o sentimento, ele gera o pensamento. Qualquer pensamento que eu tenha, ele é fruto, ele é resultado do meu sentimento. E a partir daí, gente, são as atitudes que nós temos, né? Ou uma palavra, ou uma ação, que provoca o quê? Uma reação. E essa reação vai fazer o quê? Vai alimentar esse sentimento. Então, se a ação for boa, opa, legal, alimentei um sentimento bom, renovei meu sentimento, cresci com isso. E se essa reação não for boa, porque aquela ação minha, aquela palavra não foi boa, o que vai acontecer? Um ciclo ruim, um ciclo vicioso, né? Onde eu vou, de novo, fortalecer um sentimento negativo. É preciso que a gente interrompa esse ciclo. Nós precisamos interromper esse ciclo aqui. Raciocínio. Eu preciso raciocinar sobre isso. Eu preciso pensar sobre isso. Escreva. Faça um plano. Assim como a gente faz um plano, olha, vou comprar, vou pagar tal coisa, vou comprar, vou fazer tal viagem. Por que com as coisas materiais nós conseguimos fazer planos maravilhosos? E com as coisas do Espírito nós temos tanta dificuldade. E aí eu faço então uma renovação e tento fazer um ciclo diferente. Um ciclo que possa me ajudar. E transformação social, que é justamente trabalhar tudo isso em prol de relacionamentos, né? Família e verdadeira caridade. Aí no capítulo 15, antes disso, né? Continuando a explicação de Emmanuel sobre o tema, ele diz o seguinte: a caminho de Jesus será útil abandonar a esfera da maledicência. Então aquilo que Jesus colocou lá naquele introdutório desse título, sai da tua terra, sai dentre os teus parentes e venha e siga, né, o meu caminho, é isso. Abandone a esfera das maledicências, das incompreensões, da parentela. E pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação. Então você quer mudar alguém? Você quer mudar alguém? Seja o exemplo da mudança que você quer. É isso que Emmanuel está nos dizendo. Porquanto assim, o aprendiz fiel estará exortando-a. Mais uma palavra difícil, né? Mas eu fui buscar a explicação disso. Você estará estimulando a tua família, o teu companheiro, aquele outro espírito, sem palavras. Você não precisa usar palavras. É o teu exemplo. É a tua conduta, é o teu comportamento. São os seus hábitos que ensinam a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Então nós vamos no cadinho, na labuta, no trabalho, na luta diária, purificando, separando as escórias dos maus sentimentos, para que juntos, esses espíritos vão formar a verdadeira família. Vão caminhar para a formação da verdadeira família. E a verdadeira caridade, né? No capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela é o único caminho para a gente trabalhar relacionamentos, pessoal. Único. E o que é a verdadeira caridade, né? Colocado aqui no Evangelho. Benevolência para com todos,
E quando a gente fala para com todos, é conosco também, tá, gente? A gente saber doar, e não é aquela doação material, tá? Se for preciso, vamos fazer. Vamos fazer. Mas é a doação do sentimento, do amor, do entendimento, doar-se. Às vezes eu fazia um trabalho voluntário, né? Sem esperar nada em troca, sabendo que eu não vou ter nada em troca. Essa é a verdadeira indulgência. Então eu tenho ao meu redor pessoas que se relacionam comigo, que assim como nós, igualzinho a nós, cheio de defeitos. Eu tolero todos os meus defeitos, eu trago justificativa para todos eles. E não consigo tolerar o defeito do próximo. E perdão. Né? Perdão. Perdão das ofensas. Então, a verdadeira caridade somente poderá ser realizada no âmbito dos relacionamentos. Se você se isolar, se você cortar, você perdeu a grande oportunidade de praticar a caridade, do seu autodesenvolvimento, criar famílias verdadeiras, que são as famílias espirituais. E se alguém te obrigou, ou se você se sentiu obrigado a caminhar 1000 passos nessa jornada, e você conseguiu caminhar os 1000 passos, você não fez nada, mais nada, que a sua obrigação. Porque nesses 1000 passos, você, às vezes, conseguiu quitar um débito do passado. Então você está no 0 a 0. Então, se você se sentiu obrigado a caminhar 1000 passos, então é necessário que você caminhe outros 1000 passos. Outros 1000 passos, porque através do segundo 1000 passos é que você vai desenvolver o amor. Que Jesus possa nos fortalecer, que nós possamos estar fortalecidos em nossa vontade, através dos entendimentos necessários, dessa luta, que não é fácil, não é simples, sabemos bem, mas com o amparo dessa doutrina, com o amparo do Evangelho de Jesus, estaremos fortalecidos para isso. Muito obrigado.